O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom habitar a casa de Deus. Um forte abraço a você, que desde cedo abre as portas da sua casa à presença do Senhor, através da Santa Missa, transmitida pela Rede Século XXI. Como é bom começarmos o dia na presença do Senhor, o nosso Deus. E nós vimos na primeira leitura de Jeremias, logo no capítulo 7º, uma série de normas para que possamos nos colocar dignamente diante de Deus, diante do seu santuário. Por que o profeta nos coloca diante destas normas? Porque até hoje, queridos irmãos e irmãs, existem pessoas que levam uma vida de devassidão, de pecado, uma vida abominável, longe de Deus, na violência, na injustiça, na discórdia, plantando o joio na vida das pessoas, e muitas vezes vai à missa depois como se nada tivesse acontecido. E nós devemos ter este cuidado, tomar este cuidado, para que a nossa conduta lá fora esteja em sintonia com a palavra de Deus. Que a nossa conduta lá fora esteja em sintonia com aquilo que nós pregamos, que nós falamos, que nós acreditamos, para que não caiamos, assim como os fariseus muitas vezes caíram no pecado da hipocrisia. Por isso, para que nós possamos estar na presença de Deus, ir ao santuário do Senhor, é preciso sim que o nosso coração esteja, queridos irmãos e irmãs, em sintonia cada vez mais com a sua palavra e com a sua vontade. Por isso disse o profeta: melhorai a vossa conduta, melhorai as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, no meu santuário. Disse o Senhor Sabaote, o Senhor de todos os exércitos. Depois, não ponhais a vossa confiança em palavras mentirosas. Viva isso lá fora, para que você possa participar dignamente conosco aqui dentro. Que todos possamos viver esta verdade. Não ponhais a vossa confiança em palavras mentirosas. Que a nossa confiança esteja acima de tudo em Deus, o nosso Senhor. Terceiro, façais valer a justiça para com os outros. Seja uma pessoa mais justa, um homem mais justo, uma mulher mais justa no dia a dia.
nas coisas pequenas, não é assim? Porque é desta forma que o Senhor, Ele nos dará a sua recompensa. Não cometerás fraude contra o estrangeiro, o órfão e a viúva. Seja reto no seu agir, no seu pensar, no seu falar. Não derramarás sangue inocente neste lugar. Não andarás atrás de deuses estrangeiros para o vosso próprio mal. O Senhor exige de nós, queridos irmãos e irmãs, fidelidade. Exige de nós este compromisso para com Ele. E nós devemos aprender no nosso dia a dia a não colocarmos coisas nem pessoas no lugar de Deus. Deus sempre acima de todas as coisas, acima das pessoas e acima de nós também. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas vezes o amor próprio ele se manifesta de uma forma egocêntrica e exagerada, não é assim? Onde as pessoas divinizam a si mesmas, não apenas o próprio corpo, não, mas divinizam a si mesmas, colocam a sua própria pessoa acima até mesmo de Deus. Que nós tenhamos esta convicção, que para estarmos na presença do Senhor, no seu santuário, é necessário reconhecermos que Ele é o nosso tudo, como dizia São João da Cruz, dar tudo pelo tudo. Deus precisa estar acima de tudo em nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Se fizerdes isso e vos protegerdes de todo mal, disse o profeta, eu vos farei habitar este lugar. Ele que comunica a mensagem do próprio Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que a conversão, a mudança de vida, não é uma necessidade apenas para o tempo quaresmal, não é? Onde a igreja nos chama de forma veemente, de forma forte, convertei-vos e crede no Evangelho. Não, a conversão é necessária todos os dias da nossa vida. Que hoje eu seja melhor do que ontem. E é justamente através das minhas atitudes, das minhas palavras, que eu serei medido diante do julgamento de Deus, não é? Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom estarmos na sua presença. Já cantava o salmista no Salmo 83, quão amável, ó Senhor, é de fato a sua casa. E nós vimos que precisamos levar uma vida condizente com a nossa fé, para que possamos estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você em casa também. Procure ser mais justo, procure viver uma vida de maior conversão, colocando Deus acima de todas as coisas, longe dos ídolos, longe de toda a idolatria, para que cada vez mais possamos preencher aquilo que Deus espera de cada um de nós. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, em Mateus 13, versos de 24 a 30, somos colocados diante do texto da parábola do joio e do trigo. Quando preparava esta reflexão, eu vi que esta parábola ela é específica do Evangelho de Mateus. Ela não está em nenhum outro, apenas no Evangelho de Mateus, numa série de parábolas narradas pelo próprio Cristo Jesus. Ou seja, a parábola do joio e do trigo, ela está antes no texto de Mateus, da parábola do semeador, ou melhor, depois da parábola do semeador e antes da parábola do grão de mostarda. Uma série de parábolas narradas pelo próprio Cristo, quando ele fala a respeito especialmente do reino dos céus. Então ela vem depois da parábola do semeador e antes da parábola do grão de mostarda. E a parábola de hoje é destinada à multidão. Jesus que sai para falar com o povo. Muitas vezes a pregação de Cristo é específica para os seus discípulos, mas o texto de hoje não. É um texto que é falado à multidão. É um texto para as pessoas.
aquelas que corriam ao encontro de Jesus e que queriam de fato escutar a sua palavra. Então Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O que é o joio? É uma praga. É um mato que muitas vezes estraga a plantação. Quem é o inimigo que na calada da noite veio e semeou esta praga no meio da plantação de trigo? É Satanás, é o diabo. Ele que não se alegra com a sua felicidade. Perceba bem isso. O diabo que quer a sua tristeza, que quer a sua queda. É ele que na calada da noite, queridos irmãos e irmãs, segundo a parábola de hoje, ele vem semear o joio no meio da plantação de trigo. E assim Satanás usa dos seus anjos, usa dos seus seguidores para espalhar a maldade no mundo. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, o inimigo, ele não trabalha sozinho. Nós nos lembramos, quando pegamos ali o catecismo da igreja e nos colocamos diante daquela batalha onde São Miguel, através da sua espada, expulsou Lúcifer do reino dos céus. Ele não foi expulso sozinho, mas também com outros anjos que se corromperam assim como ele. Por isso, muitas vezes quando Jesus diante de um exorcismo pergunta: qual o seu nome? O inimigo responde: meu nome é Legião. Porque não caminha sozinho, porque jamais está sozinho, mas com uma legião de anjos rebeldes, de anjos maus, de anjos demoníacos que agem e trabalham para semearem a maldade em nossa vida. Os empregados então perguntaram ao dono do campo: Senhor, queres que vamos arrancar o joio? O dono, porém, respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, está o segredo da compreensão de toda esta parábola. É preciso esperar o momento certo, o tempo de Deus, para que possamos agir muitas vezes em nossa vida. É fundamental que estejamos diante da divina vontade do Senhor. Diante das tribulações, das perseguições, injustiças, é preciso que tenhamos paciência. Você tem tido paciência na dor? Paciência diante do sofrimento? Tem sofrido com paciência, esperando o socorro e a ação de Deus na sua vida? É preciso ter paciência, porque diante do sofrimento, Deus nos santifica. Vamos nos santificando. Afinal de contas, a colheita chegará para todos nós, queridos irmãos e irmãs. Chegará para aqueles que plantaram coisas boas, chegará para aquele que plantou coisas ruins, chegará para aqueles que não plantaram nada. E o que será que receberão? A colheita vai chegar. Por isso, não seja um joio na vida do seu semelhante, não seja uma praga na vida do seu irmão. Tem um ditado que diz: se não for para ajudar, não atrapalha, não é assim? Já vai estar de bom tamanho. Deixa o Espírito Santo agir através de você, deixa o Espírito Santo falar através de você, porque a colheita, ela vai chegar, queridos irmãos e irmãs. Disse então o dono do campo: deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai em feixes para ser queimado. A plantação de trigo é o mundo. O joio são os filhos do inimigo.
O trigo são os filhos de Deus. Os ceifadores são os anjos, queridos irmãos e irmãs. Por isso, o texto de hoje, ele é totalmente escatológico, porque também nos fala a respeito do juízo final, do fim dos tempos. O Senhor que está voltando e que fará o seu julgamento diante de toda a realidade deste mundo. Estejamos atentos e preparados, porque o Senhor, Ele vai voltar. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus, que possamos plantar simplesmente coisas boas, que sejamos pessoas da paz, para que no fim da nossa vida nós possamos colher um julgamento justo, digno, verdadeiro, e que estejamos com o Senhor em espírito, em verdade e em vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.